Queridos irmãos, queridas irmãs, aos que nos acompanham pelas redes sociais e também aos desencarnados que vieram acompanhar a nossa explanação de hoje. Hoje sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Hoje a nossa explanação é em cima desse livro aqui, dessa obra, que até o título eu peguei emprestado, porque é a arte de recomeçar, e é da reencarnação. Mas antes de começarmos, sempre nas casas espíritas, nós fazemos uma prece. Aqueles que quiserem, puderem, cerrar os seus olhos e levar o pensamento até no alto, a Deus, Jesus, aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, para que nos iluminem, nos intuam, nos inspirem para mais uma noite de estudos da doutrina espírita, que possamos aproveitar estes momentos e estes ensinamentos. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. A reencarnação é um tema frequente no meio espírita. É uma verdade irrefutável, é até um dogma. Leon Tolstói, quando encarnado, ele era escritor russo e escreveu obras-primas como Guerra e Paz e Ana Karenina. Nessa obra aqui, é o espírito Leon Tolstói que vem nos contar em 8 historietas a imortalidade na visão da época de Jesus. E é pela psicografia de Sirineia Maffei. São 8 historietas nesse livro para a nossa reflexão. E destas nós escolhemos a que se intitula Esther. Poderão perguntar por quê? Eu respondo, por quê? Porque é uma história que me tocou o coração. Se me tocou o coração, pode tocar o coração daqueles que nos ouvem também. Essa história fala do poder da oração e das razões por que Jesus não curou a todos que o procuravam. O evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo 32, narra: E ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades. Atentemos para um detalhe: curou muitos. Ele não disse que curou todos. E hoje nós chegamos aqui nessa nossa casa espírita através de das vias pavimentadas, tem lixo espalhado nas ruas, à noite, mas uma rua pavimentada, razoavelmente limpa. E agora dá uma piscada de olho e transporte para uma estrada poeirenta e ensolarada, onde vemos uma criança, um garoto, que corria o mais que as perninhas conseguissem, gritando: Mãe, mãe, mãe! E a mãe responde: Que foi, menino? Por que essa correria e gritaria toda? Ele para, respira e diz: Se soubesse o que eu sei, correria ainda mais do que eu. Sabe o tal profeta, o Rabi? Aquele que dizias que querias conhecer? Pois bem, está na aldeia vizinha. Mas como pode ser, menino? Se ninguém da vizinhança me falou nada ainda? Bem, é que eu estava por aí e peguei carona na carroça que faz entregas, e Gediadá, o carroceiro, me disse que aquele manquinho que passava por aqui pedindo ajudas, numa conversa com o Rabi, ficou curado. E aí o menino liberou a conversa dele.
contando histórias e mais histórias que deixou a mãe de boca aberta. E ela pergunta: será que tudo isso é verdade, filho? O povo aumenta, exagera. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Que interesse teria o carroceiro em mentir? Acredite, escuta. Já pensou se o profeta cura Esther? Filho, pare de sonhar. Sua irmã nasceu assim, não tem jeito. Imóvel, muda, parece não nos ver ou escutar. Mas o Rabi pode curá-la. Ele curou o manquinho. A mulher chega perto da cama e olha triste a criança ali deitada. E usa a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Faz um balanço da vida, os últimos acontecimentos. Desde o nascimento da filha, não era mais a mesma. Perdeu a saúde, enfrentava sérios problemas com o marido, que fugia para a bebida e a acusava de ser a responsável pela doença da filha, por ter demorado no trabalho de parto, como se alguém na época tivesse o poder de apressar ou retardar isso. O ultrassom e as cesáreas demorariam algum tempo ainda para ser descobertos e inventados. Depois do parto complicado, a mulher sentia a saúde debilitada, febres contínuas, toxes e escarros sanguinolentos que os medicamentos e chás não conseguiam curar. Ela acreditava que sua vida acabaria rapidamente. E o que seria das crianças? O pai não teria com elas a mesma dedicação? Ele preferia as noitadas em bebedeiras e companhias duvidosas. Depois desse breve retrospecto, volta-se para o filho. Está tudo sujo. Vai até a biga e te lava. Troca de roupa e a comida vai estar pronta quando chegar. E Jesus, mãe? Ora, Jesus. Resolvemos isso depois, temos tempo. Nem tanto. Ele vai para outra aldeia. Precisamos ir ao encontro dele. Para uma criança, tudo era fácil. Viajar sem dinheiro, outra criança doente no colo, não podia contar com o marido. E quem garantia que o menino falava a verdade? Poderia ser uma viagem inútil. E o dia passa. As lembranças dos últimos acontecimentos que não eram bons ficam a bailar na mente da mulher. Quando se tem esperanças, os sonhos voltam. Márcio Borges, lá no Clube da Esquina, diz: os sonhos não envelhecem. A passagem do profeta volta a acender as chamas da esperança. Só que a aldeia vizinha fica muito longe. A menininha exigia cuidados especiais. O marido não aprovaria. A doença dela incomodava. O cansaço bateu e ela dormiu. No dia seguinte, a manhã radiosa da Galileia, com seus perfumes, brisas e céu de puríssimo anil, encheu-lhe o coração de esperança. A imagem do Rabi formou-se em sua mente. Não o conhecia, mas imaginava como seria, de acordo com a imaginação do filho Gesiel. Será que Jesus teria realmente os tais poderes? Não entendia a vida. Uns felizes, outros penando em desgraça. O filho Gesiel esbanjando saúde e vitalidade, e a filha Esther doente e dependente. A imagem de Jesus novamente em seus pensamentos. Que faria ele em sua situação? Olhou em volta e notou que as pessoas só oferecem aos outros o que têm para ofertar. Falou de si para consigo: Mestre, que farias no meu lugar? Nesse instante, uma voz a cumprimenta e se identifica como o carroceiro que tinha dado carona para o filho. Conversaram sobre a situação e o carroceiro, Gediadá, esclareceu que tinha decidido levá-los ao encontro de Jesus, que estava tudo preparado, só dependia dela. Meia hora depois, os quatro seguiam pela estrada para um possível encontro com o profeta.
Ela julgava impossível chegar até o Rabi, mas, com a ajuda de um desconhecido, apareceu a oportunidade. É acaso? Agradeceu o encontro casual do filho Jesiel com o moleiro Gediadá. É acaso? Chegaram à casa de Gediadá à noitinha, conversaram, esclarecimentos com os anfitriões a respeito da viagem da filhinha. Na manhã seguinte, foram ao encontro do profeta. Grande agitação anunciou a chegada daquele a quem esperava. Jesus caminhou entre a massa, parando vezes seguidas, escutando uns e outros. Seus passos dirigiram-se para o lado onde Marta estava, e ela mal podia acreditar na sorte. Com tanta gente, seria abençoada com a palavra do Mestre? Ele à sua frente. No primeiro impulso, Marta ajoelhou-se. Depois levantou e estendeu a filha para o Mestre e pediu: curai-o, eu suplico. Sabes o que pede, mulher? Sim, peço-vos a cura de uma criança inocente. Pouco tempo me resta na vida. Senhor, ninguém a aceitará do jeito que é. E Jesus esclarece: preciso falar contigo em particular. Me hospedo na casa de Efraim. Me encontro lá à noite. O rumo das coisas é bem diferente do que pensamos. E Gediadá, é bom você acompanhá-la. Aí o dia passou devagar. Muitas perguntas Marta se fazia. Por que o Rabi queria um atendimento fraterno com ela? A mãe de Gediadá esclarece Marta: nosso mestre tem operado verdadeiros milagres, não só curando corpos, mas mudanças na forma de pensar através de sua doutrina de amor e caridade. Se ele quer falar contigo, coisa boa vem por aí. A casa de Efraim era humilde, e a dona da casa recebeu Marta carinhosamente. No serão, com as pessoas presentes, a conversa transcorria amena. Jesus falou, escutou, esclareceu, riu, brincou com o inevitável. Marta ficou encantada com a figura de uma beleza inexplicável. Uma a uma, as pessoas foram se retirando, ficaram Marta, Esther e Gediadá. Jesus convida Marta: conversemos. Queres a cura de Esther? Julgas que se ela estiver em condições físicas satisfatórias, vai se defender dos baques que a vida dá, certo? Senhor, isso é o que eu penso. Receio pela sorte dela quando eu me for. Vais partir, Marta? Tudo indica que sim. Estou muito doente, tosso sangue, faltam-me forças. E por que pedes por tua filha e não por ti? Não sei, mestre. É mais justo eu colocar o bem-estar dela antes do meu. Amas tua filha, Marta. Então, por que ela te apavora? A conversa continuou sem que Marta conseguisse acompanhar a linha de raciocínio. Moras longe daqui, mulher. Um dia de viagem de carroça. Tivemos sorte que Gediadá nos trouxe. Marta, seria inconcebível que Deus, nosso Pai, deixasse ao sabor da sorte a existência de seus filhos. Escutei tuas rogativas providenciando tua vinda. Como pode ser, mestre? Eu falava comigo mesmo. As criaturas humanas são estranhas. Acham que orar exige local específico, atitudes ensaiadas, fórmulas convencionais. Ao pensar, já formam um elo que une a criatura ao Criador. Ninguém fica sem resposta. Quando se crê desatendido, vezes sem conta, tudo se resume ao fato de que as pessoas desprezarem as intuições recebidas. Isso quando não expulsam com suas vibrações negativas os mensageiros que pretendem ajudá-las. Ao contrário, quando as coisas vão bem,
atribuem ao acaso as providências divinas. Jesus prosseguiu: pediste-me algo para Esther. Julgo acertado explicar-te as razões pelas quais desaconselhamos a cura de tua filhinha. Recordarás existência pretérita, uma em especial, a que determinou os profundos vínculos entre ti e a que conheces hoje como Esther. O Rabi explicou detalhes da multiplicidade de existências e Marta mergulhou no passado. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 166, pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Respostas: sofrendo a prova de uma nova existência. Como é essa nova existência? Pela transformação como espírito, depurando-se, a alma experimenta uma transformação que é necessária como prova da vida corporal. A alma então passa por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter a ignorância. A alma, depois de ter deixado um corpo, toma outro e reencarna. É assim que se deve entender. Na questão 167, qual a finalidade da reencarnação? Melhoramento progressivo da humanidade. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante no caminho do progresso. Quando estiver limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. A questão 171. O dogma da reencarnação se fundamenta na justiça de Deus. O bom pai deixa sempre a seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Seria injusto privar para sempre da felicidade aqueles de quem não dependeu deles a melhoria. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes dá os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça permite realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. A doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com as almas que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Depois dessa digressão, voltemos a Marta. Nós sabemos que os sonhos são surrealistas, né? Quem sonha sabe que não é tão real. E agora, o que dizer do mergulho em vidas passadas? E Marta mergulhou no passado. A planície estendia-se a perder de vista. Solitário cavaleiro seguia pela estrada a passo lento. A distância parecia serena. Mas se chegasse perto do belo rosto, surpreenderia uma avalanche de emoções: raiva, impotência, ódio, paixão doentia. Na madrugada, o viajante entrava numa cidade deserta, prendia o animal de forma a ficar escondido e caminhou para determinada residência, se ocultando de possíveis vigilantes. Entrou na casa e num dormitório onde, entre almofadas, a moça dormia, e viu sobre uma cadeira as vestes do casamento. A ira aumentou. Pegou uma almofada e pressionou sobre o rosto da famosa adormecida, matando-a. 6 meses antes da noite trágica, Esaú e Samara encontraram-se pela primeira vez. O jovem, de bela aparência física, despertava suspiros femininos, e entre elas, a uma já estava destinada. Era a Raquel.
Certo dia, uma caravana passando pelo local chamou a atenção do jovem, que resolveu investigar. Chegou perto do acampamento onde estava. Esaú descobriu que escravos e escravas acompanhavam bela jovem de nome Samara. Esaú apaixonou-se, prometendo casamento com a moça. De volta à tribo, deu-se conta do tamanho da encrenca. O choque de crenças, o escândalo do noivado desfeito, estava com Raquel e foi procurar Samara, sendo expulso pelo pai e irmãos da moça. Esaú acampou numa mata próxima e esperou os acontecimentos. Ao cabo de uma semana, Samara apareceu. Namoraram escondidos até serem descobertos. Esaú voltou para a aldeia. Depois de 2 meses, Esaú tenta novamente investir na relação conturbada com Samara. E nova decepção. Soube que Samara estava de casamento marcado. O ciúme revelou um Esaú magoado e vingativo. Seria amor ou simplesmente paixão? Dias antes das núpcias, mercadores de passagem pela aldeia de Esaú trouxeram notícias dos festejos do casamento da bela Samara. Esaú julgara-se enlouquecer e partiu para a cidade de Samara. Após o assassinato, Esaú encaminhou a montaria para sua aldeia. Violenta tempestade o surpreendeu e o remorso chegou. Desesperado, forçou o animal a jogar-se ladeira abaixo, dilacerando o corpo nas pedras, julgando assim a serenar o coração. Os anos passaram, 10, 20, 80, 100. Ao tempo de Jesus, renasciam Esaú como Esther e Samara como Marta. A bondosa e paciente Raquel nas roupagens carnais de Jesiel. Uniam-se sob o mesmo teto os personagens da tragédia de outrora, perseguindo o inevitável resgate. Marta sentiu como alguém que desperta de um longo sono, olhou para Jesus e ele brincava com as flores. Mestre, que significam tais lembranças? Para entender o presente, Marta, é preciso conhecer um pouco do passado. Esther traz no corpo físico as sequelas do ato cometido contra a própria vida, sem falar das culpas da agressão pelo assassinato. Você, Marta, a vítima do passado, aceitou a redentora tarefa de auxiliar Esaú, agora, Esther, a transformar-se. Não pretendo curá-la, pois estaria privando-a de valiosa oportunidade de aprendizagem e mudança. Terá que trabalhar os infelizes sentimentos que a conduziram ao assassinato e ao suicídio. Esther vive o mesmo Esaú revoltado de antes. Pensa que não ouve, não vê, não sente? Somente não exterioriza suas percepções e sentimentos pelas limitações físicas. Pulei uma página aqui e fiquei perdido. Marta, outros filhos virão e casarão. E Esther terá só, dependendo de ti e de teu companheiro. Devereis amá-la, educando-a para o verdadeiro amor, aquele que nada exige, que basta por si próprio, libertando a criatura em vez de prendê-la nos apegos. Mulher, homem, que importa? Sois todos espíritos, com potencialidades infinitas. Tendes a capacidade de superar os problemas
Basta que abandoneis a condição de vítima, saindo da inércia dos que bradam, Senhor, Senhor, de olhos fechados para a inspiração superior e o trabalho da construção íntima, esperando milagres. Leis perfeitas regem o universo. A viagem de retorno ao lar constituiu-se de conflitantes emoções: alegria, pesar, perdas, ganhos, ilusões, verdades. Nossas orações jamais ficam sem resposta, mesmo que não seja a desejada. Muito pouco lembramos de agradecer. Quando manifestamos gratidão por tudo que temos e continuamos a receber, nossos pensamentos sobem até Deus como um hino, uma profissão de fé. O universo obedece a leis perfeitas. Não existe acaso no cair de uma simples folha de uma árvore. Por que haveria acaso ou simples sorte para nós, filhos de Deus? Anos depois, Marta comentava com Gediadá: Jesus não curou Esther porque não seria bom para ela. Muitos poderão julgar que ele não teve o poder de fazê-lo, mas eu sei que, agindo assim, permitiu sua lenta transformação espiritual, somente viável, neste caso, com o encarceramento na matéria. Eu obtive a graça de continuar vivendo, e todos os dias minha alma se enternece com o amor de Deus e sua solicitude conosco, seus filhos. E Esther dá um depoimento, eu vou ler do livro direto. Um dia, séculos atrás, aquela conhecida como minha mãe levou-me a Jesus. Viajei confortavelmente ao seu lado, odiando-a por estar perfeita e bela enquanto eu, impossibilitado de amá-la como homem, disforme e preso a um leito no corpo de uma meninazinha enferma e indefesa, bradava mudamente contra os céus que me haviam colocado em tal situação. Chamavam-me Esther, mas eu era Esaú. O profeta não me curou. Nos braços de minha mãe, escutei sua gentil negativa e odiei. Estava inapelavelmente condenado a um encarceramento no corpo físico defeituoso. Tinha eu, então, 3 anos talvez. A existência pretérita como Esaú falava muito alto em mim. 25 anos permaneci na terra. Logo após a visita a Jesus, acentuaram-se-me a raiva, a revolta, o desespero, compreendendo a inexorabilidade do destino. Atado para sempre a uma cama, era ainda Esaú. Gediadá, amigo e benfeitor, trilhou os caminhos do verdadeiro amor, aquele que transcende os laços de sangue e supera as mágoas do passado. Como o odiei no começo, ainda era Esaú e ela Samara. Com o passar dos anos, observou-se a encarnação como Esther, e lenta e gradativamente operou-se a transformação espiritual mencionada pelo Mestre. A doutrina do Messias, em palavras e exemplos de meus pais, repudiada violentamente no início, começou a penetrar-me a alma ulcerada, suave e docemente, até que eu por ela implorasse, ansiando pela hora em que a família se reunia para o Evangelho de Jesus. Então, sentia-lhes o amor, expresso o carinho com que me carregavam, nas mãos que me tocavam, nos beijos das crianças, minhas irmãs e irmãos. Marta, recordando que o Rabi dissera, falava-me com a naturalidade com que se dirigia aos demais, como se eu pudesse lhe responder. Embora não pudesse falar, mentalmente formulava as respostas
e para meu espanto e alegria, ela costumava captá-las, e não raro as respondia. Ao abandonar o corpo que me fora abençoada a prisão, sentia-me Esther, a filha muito amada de Marta e Gediadá. Finalmente, havia-me reconciliado com Samara, comigo mesmo. Esther assim. Essa é a arte de recomeçar, a arte da reencarnação. Nós vemos entre nós muitas Esther, muitas Martas, muitos Gediadá, muitos Gediadá, no seio da família, cumprindo o que lhes foi reservado, o que nos foi reservado para essa encarnação. Louvemos a Deus sempre por essa encarnação que nós estamos nela, porque é a melhor que nós estamos. As outras anteriores nós não sabemos como foram. Raros são os que vão procurar. Nós não sabemos como serão as próximas. Agradeço a atenção de todos. Vamos para a nossa prece final. Aqueles que puderem encerrar seus olhos, elevando o pensamento em agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos benfeitores que conosco estiveram, aos nossos mentores, agradecendo por mais esse ensinamento que hoje tivemos, e que possamos, Senhor, sempre levarmos o conhecimento do Seu Evangelho, dos Seus ensinamentos, e que possamos agradecer sempre a encarnação na qual nós estamos vivendo. Que assim seja.